Irmão, olá minha irmã, mais uma vez estamos de volta para falarmos um pouquinho da Palavra de Deus. Abra comigo Efésios 6, 12 e 13. Diz assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Meu querido, a Bíblia ela nos fala que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades e principados. E o que isso aí tem a ver conosco? Tem a ver o seguinte: o inimigo, quando ele não toca diretamente em você, ele toca em algo que está perto para te derrubar, para te afetar. Então não são poucas as vezes que você está procurando andar nos caminhos do Senhor Jesus e às vezes vem alguém que está sendo usado pelo inimigo e vem tirar a tua paz, rouba mesmo a tua paz. E é uma dificuldade muito grande que nós temos em saber o momento de falar e o momento de calar. Por quê? Às vezes você se sente na seguinte situação: olha, alguém me afrontou, eu devia ter falado alguma coisa. E você fica com aquela angústia porque você não falou. Mas quando você fala, e fala precipitadamente, como não deveria falar, de uma forma que não deveria falar, sabe o que acontece? Aí você fica pensando: rapaz, agora eu estou arrependido porque eu falei. Então é melhor às vezes a gente ficar quieto. Agora, eu confesso para você, meu irmão, minha irmã, ficar quieto não é fácil, não. Eu não sei o que dói mais no sujeito, se é ele ficar quieto ou se é ele falar e depois se arrepender. Porque são duas dores. E quando você pega e sufoca o teu eu, você também sofre. E desses tipos de contratempos que nós vivemos, surgem angústias, ansiedades, e isso tudo às vezes atrapalha a gente. Vamos falar um pouquinho de ansiedade? Ansiedade, né? Se você nunca teve, ou melhor, vamos fazer o contrário. Se você já teve algum tipo de ansiedade, dê um joinha nesse vídeo. Se você nunca teve nenhuma ansiedade, se você nunca sofreu esse mal, nunca teve um momento nenhum foi ansioso, você não precisa, você pode dar um para baixo. Mas se você já sofreu alguma vez um tipo de ansiedade, dê um joinha. Se esse é um mal que te afeta também, inscreva-se em nosso canal. Eu tenho certeza que vai ter joinha para tudo que é lado e inscrição direta. Sabe por quê? Porque a ansiedade ela é um mal que atinge a todos nós. Eu me incluo nesse universo e é muito difícil a gente lidar com esse tipo de problema. A Bíblia fala o seguinte, que nós devemos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, e a paz de Deus, que excede a todo conhecimento, estará conosco. Que paz é essa que excede a todo conhecimento? É aquela paz que você próprio você não consegue entender. Ninguém consegue entender. Ela excede a todo conhecimento, a Bíblia fala isso. Por quê? Porque você está vendo, está tudo dando errado, está tudo degringolado e você está em paz. Mas essa paz não é algo que se você consegue assim de uma hora para outra, de uma forma ou outra. E eu digo mais para você, meu irmão, minha irmã. Há momentos na minha vida, na tua vida, que é preciso procurar uma ajuda médica, porque os médicos estão aí para isso. Ou você vai dizer para mim que não. Então, você já tomou vacina? Você já tomou remédio? Então, para que isso então? Os médicos, Deus deu inteligência ao homem para o homem evoluir a medicina, tratamento. Mas existem algumas causas que elas são mais contundentes e a gente tem que
aprender a lidar com a raiz, com o que causa isso, porque a medicina ela causa o efeito da ansiedade, que é a reposição de serotonina nas terminações nervosas, segundo os especialistas, né? Mas a causa, o que está causando aquilo, a gente tem que descobrir, é o que eles chamam de gatilho. Por exemplo, se você tem um assunto que você, quando lembra desse assunto, isso te traz uma angústia, você tem que procurar esquecer ele. Ah, eu sei que tem coisa que não dá para você esquecer, mas você tem que procurar esquecer ele. Se alguém começa um assunto contigo que te deixa angustiado, fala para essa pessoa, puxa, aqui, não fala isso comigo agora não, porque isso está me trazendo muita angústia. Você fala com um jeitinho, porque toda vez que eu penso nisso, eu fico revoltado, eu fico chateado. Isso é natural, isso aí não é só você que sofre isso não, todo mundo sofre isso. Todo mundo, eu sofro. Olha, agora voltemos lá para Efésios 6. Diz assim o 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo isso, ficar firmes. Então, meu irmão, minha irmã, a armadura de Deus, você vai tomar ela tem todas as proteções que você precisa. Que lá fala, o escudo da fé, o capacete da salvação, isso aí lógico que é no sentido figurado. Mas isso aí você vai estar revestido daquilo que Deus te ensina. Deus te ensina a procurar o médico, mas te ensina também que você deve fugir da aparência do mal. Ele diz que você tem que evitar fazer coisas ruins na sua vida, porque é um plantio. Você joga uma semente ruim, você vai colher coisa boa? Não vai. E são todos. Observe aí quem é que faz alguma coisa, joga uma semente ruim, no final a colheita dele é boa. E outra coisa que eu vou te dizer mais. Existem pessoas que aparentemente você vê uma felicidade só. Existem casais que você vê uma felicidade só. Aí daqui a pouco você ouve falar, mas aconteceu uma tragédia assim, num determinado local. Ou então, mas fulano nunca esperava isso dele. É uma aparente paz, uma aparente tranquilidade. E às vezes você vê alguém que efetivamente tem a paz que excede a todo conhecimento. Tá tudo dando errado, tá tudo dando ao contrário, e ela tá, não, Deus está no controle, no final vai dar tudo certo. E você não consegue entender como é que essa pessoa consegue ser assim. E às vezes você, meu irmão, minha irmã, você também está numa situação dessa. Você queria ter essa paz que excede a todo conhecimento, mas não está conseguindo a direção para ter essa paz. Então diz assim, você tem que se revestir da armadura para que você resista no dia mau. O dia mau é aquele dia que os fogos se concentram em você, que você já, agora não dá, agora eu vou aloprar. Aí você, tenho que resistir nesse dia. Aí você resiste. Aí diz, aí continuando, e havendo feito tudo isso, você resistiu, continuar firmes. Aqui diz assim, havendo feito tudo isso, resistiu, vestiu a armadura, né? A armadura de Deus, aí você resiste no dia mau. E você fica firme. O que é ficar firme? Você não vai tirar a armadura. O nosso maior problema, do mundo em geral, daquele que busca o caminho de Deus, daquele que busca a recompensa de Deus, daquele que busca vantagem de Deus, é que quando ele consegue essa vantagem, quando ele consegue essa recompensa, quando ele consegue essa bênção, ele relaxa. E essa luta dele, ele para de buscar, ele para de clamar, ele para de ler a Bíblia, ele para de orar, ele para de confessar pecado, ele para de pedir orientação a Deus. Aí ele relaxa. E quando ele termina a luta, minha luta acabou, agora eu não preciso mais procurar, não preciso mais buscar. Aí ele está desprotegido, ele pega a armadura dele e tira e coloca do lado. É a hora que o fogo vem mais pesado, é o contra-ataque do inimigo. Então a Bíblia diz, depois que você se arma e você vence a batalha, você resiste o dia mau, que é o dia da guerra, havendo tudo feito, tudo isso sendo feito, ficar firme, então é continuar.
No meio militar existe um jargão, existe uma frase que diz assim: se queres ter paz, prepara-te para a guerra. Então, meu irmão, minha irmã, o soldado de Cristo, eles têm que estar sempre preparado para o combate. Ele tem que estar sempre em condições de vestir, de estar com a armadura dele sempre à mão. E, de preferência, dormir com a armadura. Entendeu? Você está entendendo o significado figurado dessa coisa? Eu estou agora trazendo um modo figurado para você entender. Você tem que estar sempre protegido. E essa proteção é não recuar, jamais. Você vai ter momentos difíceis, momentos de ansiedade? Vai. Mas a paz que excede a todo entendimento vai estar contigo. E você vai lançar as suas ansiedades. E vai procurar também os meios que Deus põe a seu dispor. Como, por exemplo, a ansiedade, você vai procurar um profissional que trata disso. Mas, lembre-se, o profissional, ele trata o efeito. A causa, às vezes, é causa de origem espiritual. Você está entendendo? E você percebe quando o dia mau está chegando na sua vida. Você percebe, talvez você não consiga explicar, mas você consegue perceber isso. Então, meu irmão, minha irmã, continue perseverando. Utilize a armadura de Deus na tua vida para resistir o dia mau e depois permanecer firme. Que Deus possa abençoar. Compartilhe este vídeo, ative o sininho, inscreva-se em nosso canal para receber as novas postagens. Estivemos afastados por um tempo por conta da ansiedade e problemas que às vezes surgem na minha vida também. Mas estamos firmes com a armadura de Deus. Deus abençoe.